Fala galera do Explica Bem, aqui é o professor Anderson e agora nós vamos falar sobre matrizes. É isso mesmo galera, se liga só, matrizes nada mais é do que um conjunto de elementos que estão ordenados numa simples tabela, onde nós vamos ter que considerar o número de linhas e o número de colunas para saber em que posição esse elemento se encontra. Então olha só, se eu tenho aqui para vocês A1, 1 ou A11, como queiram, A12, A13, A1N e assim por diante, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A3N e assim sucessivamente, eu estaria analisando em que posição se encontra o meu elemento nessa organização. Ok? Dentro dessa matriz. Então, gente, é importante a gente lembrar o seguinte. Eu vou ter uma matriz de ordem M por N, ou simplesmente de ordem linha por coluna. Eu vou levar em consideração a quantidade de linhas pela quantidade de colunas que se encontra dentro desse sistema que está organizado os meus elementos. E a partir daí, para se existir uma matriz, eu vou precisar levar em consideração o quê? Um número de linhas igual ou superior a 1 e o número de colunas também igual ou superior a 1. Lembrando que o M que eu coloco aqui para vocês nesse exemplo, ele representa o número de linhas e N o número de colunas. É comum o nosso elemento, muitas vezes, ele vir representado desta forma, olha, A, I, J. Cara, A, I, J, onde o I estaria representando a linha que esse elemento se encontra. E o J estaria representando a coluna que esse elemento se encontra. E nada mais é do que eu ter também ali uma posição, né, da minha matriz de ordem M por N, tá ok? Vamos tentar entender um pouquinho sobre os tipos de matrizes. Olha só. Tipos de matrizes. Então, a primeira matriz que a gente vai aprender aqui é a matriz linha. Galera, saca só. Matriz linha. Eu tenho uma única linha e posso ter várias colunas, ok? Nesse exemplo aqui, eu tenho uma linha por N colunas, né? Várias colunas. Mas aí eu coloquei um exemplo. Vamos considerar a matriz A. Essa matriz A, ela é de ordem 1 por 3. Por que 1 por 3? Porque eu tenho apenas uma linha e eu tenho 3 colunas, ok? Por isso, 1 por 3. Olha, fazendo parte da minha matriz A, o elemento 3, o elemento menos 2 e o elemento 1. Aí, se eu perguntar para você, qual é o elemento A12? Quando eu pego o A12... eu estou dizendo que o meu A12 ele vai ser o elemento que ocupa a primeira linha e a segunda coluna. Muito bem. Então, o meu A12 seria o menos 2. Só uma representação para vocês não esquecerem, tá bom? É apenas uma representação. Bom, vamos considerar agora a matriz coluna. Olha, coluna. Muito bem. Eu tenho aqui várias linhas, mas apenas uma coluna. Certo? Vamos considerar esse outro exemplo aqui, ó. Essa matriz A é de ordem 5 por 1. Por que 5? Eu tenho 5 linhas. 5 linhas e apenas uma coluna. Se eu perguntasse para vocês qual é o elemento de ordem A13, por exemplo. Então, A13, existe o elemento A13? Olha, lembrando que esse primeiro é linha e este é coluna. Então, gente, eu tenho apenas uma coluna. Não existe a terceira coluna. Eu não tenho 3 colunas. Então, o A13 não existiria nesse caso. Agora, se eu trocasse a pergunta e dissesse assim, por gentileza, me deem aí o valor do elemento que é o A31 nessa ordem organizada. Vai ser quem então? A31 nesta ordem seria, ó, 3 indica a linha e a coluna. O elemento é o elemento de número 3, que está organizado nessa matriz, certo? Bom, gente, a partir daí vem a matriz nula. Cara, matriz nula, zero, é zero. Não tem essa. Ah, mas está organizada, professor. Olha, tem 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muito bem, eu tenho uma matriz A de ordem 2 por 3, onde todos os elementos são zero, ou seja, uma matriz nula. Eu posso representar essa matriz nula da seguinte forma. A é igual a 0, 2 por 3. Porque todos os elementos da minha matriz é
0, certo? E aí, gente, nós vamos iniciar um pouquinho sobre a matriz quadrada. Uma matriz quadrada, ela precisa ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Olha, mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, presta atenção. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas, ok? Então, essa matriz que está sendo exemplificada, ela vai nos dar aqui os elementos que compõem. Se você observar, eu tenho uma matriz de 4 por 4, ou seja, desses elementos, nós temos aqui, ó, 16 elementos organizados dentro dessa matriz, tá? E esses elementos organizados dessa forma, quando é uma matriz quadrada, nós vamos poder encontrar uma diagonal, onde eu vou chamar de diagonal primária, daqui da minha esquerda para a direita, tá? Da linha superior para a inferior. E eu tenho também a diagonal secundária, que ela vem da direita para a esquerda, ou seja, da linha superior para a linha inferior. É a diagonal secundária aqui para vocês de laranja. Gente, essa primeira parte é uma parte mais conceitual, para que a gente consiga entender onde está cada elemento dessa matriz, certo? E a partir daí, nós vamos aprimorar os conhecimentos na base aritmética, aprendendo a somar, subtrair, multiplicar e dividir e outras operações matemáticas que vamos estar efetuando com as matrizes. Então não há dificuldade nenhuma, basta apenas interpretarmos os exercícios. Fala galera, tudo bem? Não se assusta, eu sei, o quadro tá cheio, mas cara, é só conceito, tá? Presta atenção nos detalhes que eu vou falar para vocês, que é a continuação sobre os tipos de matrizes, beleza? Saca só, nós temos aqui então a matriz diagonal. Cara, a matriz diagonal é muito simples, observa. Nós temos que ter aqui uma diagonal principal. A matriz diagonal ela é considerada quando nós temos uma matriz quadrada, beleza? Então, essa matriz diagonal, ela vai ter uma diagonal principal. Perceba que os elementos que pertencem à diagonal principal, nem todos são nulos, e também não vai ser, mas o que nós vamos levar em consideração é exatamente os outros elementos que estão fora da minha diagonal. Percebam, todos eles são nulos, ok? A mesma coisa ocorre aqui, olha aqui, a minha diagonal principal, nessa matriz quadrada, 4 por 4, esses outros elementos são nulos. A mesma coisa ocorre deste lado. Os elementos que não compõem a diagonal principal serão nulos. A mesma coisa nessa matriz aqui de ordem 5 por 5, olha. Todos os elementos que estão fora da diagonal principal são nulos. Por isso, iremos considerá-los, aliás, iremos considerar essa matriz como uma matriz diagonal. Muito bem, a gente acabou de aprender a matriz diagonal. Viu como é simples e é fácil? Não desista, calma, falta pouco. Olha só, matriz identidade. Matriz identidade também vai ser numa ordem quadrada. Olha só, eu tenho uma matriz aqui, ó, 4 por 4, onde a minha diagonal principal, ela é composta apenas por elementos de número 1. E os demais elementos desta matriz são nulos, ou seja, se eles são nulos, eu estou levando em consideração uma matriz identidade, beleza? Matriz identidade, onde todos os elementos da minha diagonal principal correspondem ao número 1 e os demais elementos serão nulos, beleza, gente? Bom, a partir daí vem a matriz oposta. Na matriz oposta, nós vamos considerar uma matriz. Vamos considerar aqui a matriz A. Para obter a sua matriz oposta, basta termos então a matriz menos A, ou seja, basta multiplicarmos todos os elementos que compõem a matriz A por menos 1. E vamos ter então a matriz oposta de A. Olha só, se aqui é menos 5, qual vai ser o nosso primeiro elemento aqui? Vai ser 5 positivo. Menos 5 vezes 1, 5 positivo. Agora, menos 1 vezes 2, eu vou ter o quê? Menos 2. Menos 1 vezes 8, menos 8. E do outro lado,
menos 7. Menos 1 vezes menos 4, eu tenho 4 positivo. Menos 1 vezes 10, eu tenho 10 positivo. Então, percebam, a matriz oposta é simplesmente obter o oposto do valor numérico deste elemento. Beleza? Basta multiplicarmos cada um dos elementos dessa matriz por menos 1. Beleza? Gente, tá chegando no final. Agora vem as matrizes iguais, ou a igualdade de matrizes. Olha só, considere a matriz A igualzinha à matriz B. Cara, não tem segredo, é igualzinha à matriz B. Então eu vou pegar o elemento A11, por exemplo, aqui nesse caso é 2. Eu vou ter que ter na minha matriz B o mesmo elemento, porque ele diz aqui, ó, igual uma à outra. Então eu tenho aqui a mesma matriz com os mesmos elementos, só que agora com uma nova nomenclatura sendo B, certo? Então eu vou ter os mesmos elementos da matriz A nesta matriz B, porque representa uma igualdade. Todos os elementos devem ser iguais. Galera, eu espero que tenha ficado claro essa parte de conceitos e agora vem a hora de começar um pouquinho dessa aritmética com as matrizes. Continuando então o nosso assunto sobre tipos de matrizes, é importante a gente conceituar, tá? Esses elementos que fazem parte de cada tipo de matriz. Olha só. Temos aqui a matriz diagonal. O que seria essa matriz diagonal? A matriz diagonal, ela é de ordem quadrada, ou seja, ela tem que ter o mesmo número de linhas igualzinho ao seu número de colunas. Exemplo, 3 por 3 é a ordem da matriz, ou seja, significa que nós vamos ter 3 linhas e aqui nós teremos 3 colunas, beleza? Bom, vamos ver o seguinte, pessoal. Eu tenho uma diagonal principal da esquerda para a direita, ok? Diagonal principal. Pessoal, todos os elementos que não estão nessa diagonal deverão ser nulos. Todos os elementos que não estão nesta diagonal deverão ser nulos, ok? Para ser considerado uma matriz diagonal. Veja aqui outro exemplo, a matriz 4 por 4. Eu tenho todos os elementos da diagonal principal e aqueles que não estão na minha diagonal principal deverão ser nulos, certo? A mesma coisa aqui na minha matriz de ordem 5 por 5. Todos os elementos que não compõem a minha diagonal principal são nulos. Beleza? Acredito que a matriz diagonal ficou simples agora, não é verdade? Gente, aprendendo um pouquinho sobre matriz diagonal, vem a próxima matriz, que eu chamo de matriz de identidade. A matriz de identidade, ela também é uma matriz quadrada, ou seja, eu tenho uma matriz aqui no exemplo de 4 por 4. Porém, a minha diagonal principal deve ser composta apenas pelos elementos que correspondem ao número 1. E os demais elementos aqui, ó, deverão ser nulos. Ok? Então é muito parecido com a matriz diagonal, porém, na minha diagonal principal, eu só posso ter o número 1, ok? Bom, sabendo disso, vamos obter agora um conceito sobre uma matriz oposta. Vamos observar. Dada uma matriz A, tenha-se, então, uma matriz oposta igual a menos A. O que é isso, gente? Se eu tenho a matriz A sendo menos 5, 7, 2, menos 4, 8 e menos 10, basta multiplicarmos o número da minha matriz por menos 1, ou seja, basta invertermos o sinal, sabe? A gente vai inverter esse sinal. Se era menos 5, agora eu tenho 5 positivo. Se era 2, eu tenho 2 negativo. Se era 8, eu tenho 8 negativo. Se era 7, eu tenho 7 negativo. Se era 4 negativo, agora eu tenho 4 positivo. E se era 10 negativo, agora eu tenho 10 positivo. Pronto, eu tenho uma matriz oposta da matriz A. Beleza? Simples assim, não é difícil. E para finalizar esse conceito de matrizes, nós vamos estar levando em consideração agora a matrizes iguais ou ainda igualdade de matrizes. Galera, considere a matriz A igual à matriz B. Então, se eu coloco para vocês a matriz A,
2, 0, 1, 3, 2, 5, menos 1, 3 e 6. Então, quem vai ser a minha matriz B? Exatamente a mesma matriz A com os elementos dela, ou seja, 2, 3 e menos 1, 0, 2 e 3, 1, 5 e 6. E assim, a gente finaliza um pouco essa parte sobre os conceitos dos tipos de matrizes, beleza? Pessoal, me aguarda aí, daqui a pouco eu estou voltando com o exercício adição e subtração de matrizes. Ó, fica por aí, fica ligado, é importante, hein? E não esqueça que ao final de cada conteúdo, você vai receber um mega simulado na plataforma EBTest, que traz, além de vários exercícios, um vídeo gabarito explicativo em cada alternativa, que é para você sair sem dúvida nenhuma e conseguir se preparar muito bem com as nossas videoaulas e muitos exercícios na sua prova de Enem, para a sua prova de vestibular, para o seu colégio. E você só larga pra gente um likezinho aí, dá uma compartilhada nos nossos vídeos e conta pra todo mundo que aqui você estuda com videoaulas e resolve exercícios com vídeo gabarito e tudo mais. E nós vamos lá para likezinho, like. Um pouquinho daqueles conceitos que aprendemos nas aulas anteriores sobre matrizes.